Estamos de volta com nossos convidados, a jornalista Fabiana Sparrenberger, a assistente social Nice Miranda e também com o psicólogo Carlos Décimo. Voltando ao assunto, então, da mídia, também dos produtos, né? Vocês Sim. acreditam que deveria haver uma maior preocupação dos pais com o que os filhos estão consumindo? Essa questão, por exemplo, das meninas andarem com calçados de salto alto, com roupas que são mais adolescentes. Devia haver uma restrição quanto a esses produtos? Bem, eu gostaria de dizer assim, há um tempo atrás nós falávamos a infância, adolescência e idade adulta. E claro, tinha alguns critérios, ou a idade cronológica, ou algumas situações que determinavam o limite e a passagem de uma fase para outra, e tinha os rituais, né, aquele ritual de iniciação. Na adolescência, eu pensava, quando terminava a adolescência, quando o adolescente casava, constituía família, quando ingressava no mercado de trabalho. Hoje nós temos adolescentes teríamos hoje, então, dentro desse raciocínio, adolescentes com 35, 40 anos que não saíram de casa. Quer dizer, o mundo mudou muito, as coisas mudaram muito, houve muita mudança, muita transformação. E no início a gente falava, mas assim, só colocar que há uma tendência cada vez mais, uma modificação, ou seja, das adolescentes, os adolescentes, com o passar do tempo, isso é secular, né? Com o passar do tempo, elas começarem entrar cada vez mais cedo na adolescência. Então, teria algo que seria realmente natural, biológico, e outros fatores, que aí seriam outros fatores externos, né? E com relação no início, nós falávamos que a mídia não é a única responsável, claro, mas que tem uma parcela de participação, sim. Ainda no domingo eu assistia um programa infantil, não era meio-dia ainda, e estava assistindo um programa, e era uma situação interessante, porque eles estavam imitando um programa infantil, e atrás tinha assim, ó, umas mulheres dançando de biquíni, né? Então, assim, estava meus filhos olhando, e eles envolvidos com aquela parte mais infantil e com o erótico junto, né? E aí eu lembro, quando eu era adolescente, que os filmes, quando tinha uma cena mais insinuante, que insinuava um beijo ou alguma relação sexual, era proibido 18 anos. E não tinha conversa, a gente não entrava no cinema se não tivesse 18 anos. Hoje, algumas novelas, né, têm situações em que realmente criam um certo até constrangimento da gente assistir, porque são cenas que não tem mais a insinuação. E essas novelas, elas estão entrando na nossa casa às 2 da tarde, por exemplo, cenas que... Então, as crianças estão convivendo com esse mundo. E, às vezes, elas não têm esse preparo. E aí não é culpa da família. A criança não está madura ainda o suficiente para esse bombardeio. Mas como o erótico, como o sexo, dá retorno em termos financeiros, quer dizer, econômicos, se vai utilizando, né? Então, as novelas hoje algumas questões, assim, até eu vi um depoimento de uma artista dizendo que ela tinha participado de alguns filmes mais eróticos, que as novelas hoje, os filmes que ela fez eram brandos, teriam quase que censura livre comparado com o que existe hoje na mídia. E o apelo sexual é muito grande, forte. é muito forte, é muito intenso. E o adolescente, ele não sabe, às vezes não está preparado. E a criança ainda também não está preparada para isso. Tem alguns programas, você está ouvindo um programa na rádio também, pouco depois do meio-dia, em que assim, 2 adolescentes vão para um motel. Poxa, e aí? Né? Quer dizer, ainda que o adolescente mais maduro, que ele já está preparado, mas as crianças que ouvem isso, como é que eles codificam isso, decodificam essa informação? Então tem um apelo, uma desconsideração, muitas vezes até, e para a gente como aqui, eu nem falo como psicólogo, como pai, às vezes nos deixa numa saia justa, muito complicado, porque tu tem que explicar alguma coisa que às vezes nem tu está preparado. Quando está na sala, daqui a pouco vê uma cena, né? Não digo de sexo, mas uma cena erótica. Os pais, então, eles devem ficar atentos a essas questões, principalmente até na televisão. Então, quanto a programas de televisão, muitas vezes que os filhos não deveriam assistir. Veja bem, eu acho que a tua pergunta é extremamente importante, até vou pedir a participação da Fabiane aqui para... nós vivíamos numa época que não podia nada, e depois nós passamos por uma época do pode tudo, vale tudo. Então, assim, é fácil, por exemplo, dizer assim, os programas estão aí, a família, mas a família, bem como a Anice havia colocado, a família hoje está tendo que trabalhar, tá, gerar o sustento, às vezes as crianças ficam em casa, tu não tem como controlar qual é os programas que as crianças estão assistindo.
Então tem algumas, vamos, expressão bem gauchesca, algumas barbaridades que acontecem na televisão em horário que as crianças estão assistindo e que as pessoas assim, não pode proibir, porque se proibir é censura, é a volta da censura. É claro que eu sou contra a censura, temos que ter a liberdade de expressão, país democrático tem que existir essa liberdade de expressão. Mas existe também, a gente tem que ter claro o seguinte, que tudo aquilo que nós fazemos tem uma ação e uma reação. Aquilo que nós fazemos tem implicações. E se nós hoje vivemos numa sociedade em que essa questão da sexualidade está aí solta por aí, nós temos que pensar também que a mídia também tem essa responsabilidade, que ela também é educação. Nossos programas são educativos, são formadores, são programas ótimos, educativos, muito bom, mas também tem programas que deseducam. E aqui não é um discurso moralista, é uma questão assim de ter horários, de ter momentos, porque depois é fácil jogar a responsabilidade para a família. É a família que não cuida, é a família que não é responsável, é a família que deixou solto. Quando o adolescente engravida, a família não cuidou. Mas o que a adolescente está assistindo? O que está acontecendo com essa adolescente que está ali sendo bombardeada pela mídia com cenas que ela não está preparada ainda? E que existe uma cobrança dos colegas também, né? É isso que eu ia entrar. Como é que é para um pai ou para uma mãe que o seu filho que seu filho não assiste aquela novela, que não vai comentar, não vai na onda, né? De repente vai se sentir um peixe fora da água, todos os coleguinhas fazem, todo mundo anda com aquela roupinha bonitinha, ele está ali excluído. Como é que é para um pai que de repente está vendo isso? Tá, eu estou tentando criar o meu filho dentro dos valores, né, com os quais eu acredito, estou limitando a televisão, estou cuidando do que ele está assistindo, como ele está assistindo, mas de repente todos os coleguinhas as coisas acontecem diferente, né? Uhum. Como é que é para aquele pai e para aquela mãe vendo, de repente eu estou ocasionando, sem querer, fazendo tudo, né, conforme a minha consciência, mas eu estou fazendo com que o meu filho, de repente, seja excluído, não está mais dentro das menininhas ou dos guris que tem celular, das menininhas que tem aquele sapatinho de salto. Olha, como isso pai que e você mãe... está colocando, acho muito sério, e isso eu vivi há 20 e tantos anos em relação, por exemplo, a um dos meus filhos, que começou pela questão do uniforme. Então, a escola exigia uniforme, ele ia de uniforme. Chegou um ponto, ele estava sendo chamado de bicha pelas outras crianças, porque ele era o único que estava indo de uniforme. A escola pediu que as crianças levassem merenda. Ele levava merenda. Chegou um ponto que ele era o único que levava merenda, porque todos os pais, até porque é muito mais fácil realmente você dar dinheiro para ir na cantina da escola. Então, isso há 20 anos. Então, é realmente uma coisa muito complicada você hoje trazer valores, e são valores em todo sentido, porque se a gente olha toda a questão ética, toda a questão, porque isso que nós estamos falando, eminentemente a questão moral, né? Que vai levar todo também um comportamento ético. Mas eu acho que a gente chegou num ponto assim de saturação, de que tudo é possível, banalizou. Então a gente vê até assim, as mortes que hoje acontecem, que tudo está banalizado, tudo assim, faltam princípios, valores, que eu também não sei até que ponto é mídia, até que ponto é família. Mas... Eu acho que todos têm a sua parcela, né? Sim, não dá para a gente dizer que há um culpado e pais têm parcela, mídia tem parcela, né? Família tem, não há um único culpado que possa ser apontado, né? Isso precisaria... E como diz o professor, cada ação dos pais, cada decisão tem uma reação. E isso a gente precisa ter sempre em mente. Exatamente. Em qualquer ato de educação dos nossos filhos, né? Toda nossa ação vai ter uma reação, que pode ser logo ali na frente, mas futuro, vai ter mas uma vai reação. É preciso, então, que os pais fiquem atentos a essas questões e também a sociedade, né, como um todo. Uma vez eu vi um pensamento que dizia assim, ser pais, né, a gente começa a ser pais 20 anos antes, no mínimo 20 anos antes do nascimento do nosso filho. Quer dizer, nós temos que nos preparar. Ter filhos é fácil, né? Agora, como criar os filhos, como educar os filhos, educar para esse mundo que está aí. E eu acho que a gente como pais, e aqui como eu digo, falo como pai, tem coisas que realmente os pais acabam... A gente já perdeu essa capacidade de indignação, né? Exato. A gente não se indigna mais com nada. Assaltar o vizinho ali, pô, foi mais um.
tudo bem, assaltaram, que horror, né? Mas ainda bem que não foi Mas, comigo. Carlos, Mas eu a gente acho vai... também, pensando agora, que o processo de educação é um processo muito complexo e ele exige muito da gente. E como tudo hoje é fácil, a família também não está muito preocupada com a questão do educar. Olha, vai na escola, a escola que tem que fazer, outros têm que fazer. Então, eu vejo assim, que a família está muito permissiva. Então, ali os valores também vão se diluindo e chega ao ponto que a gente está da banalização. Porque eu vejo assim, eu não sei se eu diria que poucas famílias têm realmente essa preocupação absoluta, esse acompanhar, saber a hora que a criança, quer dizer, aquilo que nós falávamos antes, uma criança de 10, 11 anos chegar em casa 4, 5 horas da manhã, uma menina andar sozinha na rua, quer dizer, os pais permitem. Realmente são questões que a gente, né, precisa discutir mais e com certeza dá muito assunto ainda para outras discussões, né, as relações entre pais e filhos e sociedade, também a precocidade das crianças. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora, da Dani, assistente social, também do psicólogo Carlos e da jornalista Fabiana. Muito obrigado pela participação de vocês. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.